Olá, meus irmãos, olá, meus amigos. Novamente estamos aqui para mais uma programação. Hoje é terça-feira, 4 de agosto. Chegamos no mês 8, graças a Deus, mês de agosto. Estamos indo e esperamos, né, Pastor Edson, que esse ano passe um pouquinho mais rapidinho para que possamos nos livrar de algumas coisas que infelizmente tem até agora nos atormentado. Mas nós cremos e confiamos no nosso Deus e temos certeza que Ele está conosco para nos guardar e nos proteger nesta manhã. Programa Encontro com Deus, 10 horas da manhã, quase 10 horas da manhã, nós chegamos para mais uma programação a você que esteve conosco anteriormente ali no programa Em Família. Nós queremos agradecer. Queremos agradecer você que participou e neste momento temos certeza que estará participando no nosso programação Encontro com Deus, todas as terças, quintas, sábados, primeiro sábado do mês. E Deus tem nos abençoado e tem abençoado o seu povo. A paz do Senhor, meu pastor Edson, nessa manhã. Paz do Senhor André, paz do Senhor meus irmãos, paz do Senhor meus amigos. É uma alegria e uma satisfação muito grande nós estarmos nessa terça-feira de novo para transmitir a você uma palavra de Deus, a você e a nós. E eu quero desde já pedi-lo que você compartilhe, que você passe para os teus amigos, porque o nosso objetivo é levar a palavra o mais longe possível. Queremos queremos que a nossa live percorra todo o Brasil. E você faz parte deste grupo de pessoas que nos ajuda a levar a palavra mais longe. Quero cumprimentar os irmãos que já estão ligadinhos conosco, evangelista irmão Itamar, presbítero irmão Rocha e outros mais que eu ainda não sei exatamente, mas acredito que já temos um número de irmãos nossos aqui da igreja. E aproveitar e lembrar vocês que o tema que eu tenho para esta manhã é: se eu subo humilhado, eu desço exaltado. Esse é o tema que eu quero falar nesta manhã com você. Amém. Então daqui a pouquinho fique ligadinho, meu irmão, que tem uma palavra abençoadora para a sua vida. Enquanto isso, nós estaremos com o nosso pastor mais uma vez fazendo a oração e temos certeza que Deus falará conosco através da oração neste momento. Pode orar, pastor. Vamos orar. Amado Deus, nós queremos render graças a Ti nesta manhã e louvar o Teu nome por mais esta oportunidade, por este dia maravilhoso, por este sol que brilha, pela saúde que Tu tens nos dado, o ar que temos respirado e por tudo que até aqui Tu tens dado. E acreditamos e cremos que o Senhor fará isto segundo a Tua vontade, até que o dia que aprouve a Ti levar a igreja daqui para a Tua glória. Abençoa Teus filhos, abençoa Teus servos, abençoa aqueles que partilham e compartilham esta live e que nos ajudam a levar este evangelho longe. Da Tua graça e a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, no dia de ontem o nosso pastor aniversariou mais um ano de vida que o Senhor lhe concedeu, pastor Edson. Verdade. E em nome de toda a igreja Deus Sanguinha, nossos obreiros, nós queremos desejar ao Senhor felicidades e muitos anos de vida. Em homenagem ao Senhor, nós iremos cantar o hino 597 da nossa harpa. 597, você que está aí, não pôde homenagear nosso pastor aqui presente no Facebook, então cante conosco esta canção e que esta canção venha ser de elevo espiritual para o Senhor, pastor Edson. Deus venha lhe abençoar grandemente. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Vamos cantar nesta manhã? Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pela graça revelada. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul
celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho, por espinhos que ela tem, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, pelo sonho que falhou, pela cruz e o sofrimento e por toda a provação, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida, pelo alívio que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Pastor Edson, pela lágrima vertida, pelo alívio que é sem par, pelo dom da eterna vida, Aleluia. e sempre graças o Senhor há de dar. Amém. Deus possa abençoar o Pastor Edson, sua vida, seu ministério, e não são dias, não são semanas, não são meses, meus irmãos, são 22 anos, pastor. De ministério, Ministério. 23 integrado. 23 anos integrados. Na verdade, eu comecei no ano de 84. Meus irmãos, não é mole não essa vida de pastor. Nós temos certeza que o Senhor já passou por várias tempestades, mas também por muitas bonanças. Muita bênção. Que o Senhor tem derramado sobre o Senhor, sobre a sua esposa, a irmã Marli, que deixa aqui o nosso abraço também. Ela que está nos assistindo com certeza. E Deus venha abençoar o Senhor grandemente, pastor Edson, não só aqui na Deus do Sanguinha, mas por onde mais o Senhor passar nesta vida que o Senhor lhe concede. Meus irmãos, vamos fazer uma oração neste momento, já passar para o nosso pastor, e o que Deus colocar em seu coração para fazer nesta manhã, que Deus venha guiá-lo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela vida do teu servo Jesus, por mais um ano de vida que o Senhor lhe concedeu. Pai, neste momento Ele estará nos dando a palavra, estará nos ministrando a nossos corações. Usa-o como já tens usado outras vezes, os teus filhos, as tuas filhas que estarão ouvindo em suas casas. Pai, sê com a tua igreja, sê conosco, em o nome de Jesus. Amém. E você curta, comente, compartilhe, é o momento da palavra de Deus com o nosso pastor Edson Claudinho. Muito bem, meus irmãos, muito bem, meus amigos, satisfação muito grande, um pouquinho mais velho a partir de hoje, vou dizer para vocês não contam para os outros, 61 anos, eu estou completando ontem 61 anos de vida e, embora eu tenha nascido no Evangelho, porque eu sou filho de uma mãe que era desviada, de um pai que não era crente, mas tinha uma avó muito crente, e esta minha avó investiu em nós, nos netos, nos ajudava, nos levava para os cultos, para a escola dominical, nos dava lição para participar da escola dominical, de maneira que hoje eu me sinto fruto da EBD, da Escola Bíblica Dominical. Foi ali que eu firmei a minha base e que eu firmei as minhas raízes no início, quando ainda criança. Mas, como eu disse, minha mãe desviada, minha mãe saiu da igreja porque gostava de festinha do mundo, e lá encontrou meu pai, que era um tocador de gaita e gostava de fazer os forró, os bailes, e aí casou e aí viemos nós deste casal. Mais tarde meu pai veio aceitar Jesus, hoje é falecido, faleceu crente, graças a Deus, e minha mãe crente hoje, graças a Deus também. E nós passamos assim um pedaço. Aí a gente ficou moleque, ficou adolescente, e sem apoio do pai e mãe a gente puxou para aquilo que é tendência, né? Foi para o mundo.
Ficamos lá no mundo desde os nossos 14 anos, mais ou menos, 14 para 15 anos, e voltamos quando nós tínhamos 21 anos. Com 21 anos, eu voltei para Jesus, ou seja, em 1981. Então aí a gente se batizou, e aí um ano depois Jesus me batizou com o Espírito Santo, e lá para o ano 84, mais ou menos, eu estava dando os meus primeiros passos, ajudando como auxiliar, fazendo a obra de Deus. Ajudando um amigo, presbítero, na época diácono, e assim a gente começou a obra de Deus. São em quase 40 anos trabalhando para o Senhor, ajudando naquilo que eu posso. Eu não digo trabalhando porque a gente é tão falho que nem sei se a gente foi aquilo que Deus realmente quis, né? A gente está sempre devendo, mas sempre ajudando, procurando ser útil na obra de Deus. Eu acredito, irmãos, que todo crente deve ser útil, porque quando Deus nos trouxe para cá, Deus não nos trouxe para ser mais um, para fazer um montante, para ter aquele orgulho de dizer que tem tantos. Não. Se há uma coisa que Deus não se preocupa é com isso aí, embora Ele quer quantidade, mas Ele não está preocupado em somar números. Ele quer que tenha qualidade, Ele quer que tenha boa condição de servir a Ele e de revogar a Ele aquilo que Ele tem feito por nós. Então, meus irmãos, tem muita gente que sabe fazer, sabe porque Deus ensinou, viu? Porque o pouquinho que eu sei hoje, eu aprendi tudo com Deus. De mim eu nunca soube, não sei nada. O conhecimento e sabedoria que eu tinha, aconteceu mesmo que Paulo falou. Ele jogou por terra como esterco. Porque a sabedoria de Paulo era um homem sábio, viu? Quando ele veio a Deus, quando ele veio a Jesus, ele era um homem extremamente sábio. Mas toda aquela sabedoria ele jogou por terra como esterco, e ele utilizou-se a partir dali da sabedoria que veio do céu. Toda sabedoria, todo conhecimento que Deus tem me dado é dele. Eu de mim não tenho nada. E assim é todos aqueles que servem a Deus, seja aqueles que cantam, seja aqueles que tocam, seja aqueles que pregam, seja aqueles que contribuem. Nós temos crentes que o Senhor trouxe para manter, para abençoar a obra de Deus. Tem crente, você pode até não acreditar, mas tem crentes que Deus levantou lá de baixo, era um pobre coitado. Deus ergueu ele na vida financeira para ele ser uma bênção para a obra de Deus. E às vezes ainda tem alguns que fecham a mão. E às vezes tem alguns desses que fecham a mão que o Senhor retira deles. E assim sucessivamente. Então quero dizer para você que é uma satisfação eu estar todo esse tempo servindo a Deus e procurando ser útil ao Senhor naquilo que Ele me conceder e que eu possa fazer. Sou devedor de muitas maravilhas. Estava dizendo, o André estava comentando e dizendo, eu passei por muita dificuldade, por muita luta, mas também por muitas bênçãos. Eu confesso aos irmãos, eu passei sim por muitas dificuldades, mas as bênçãos que eu tive durante todo esse tempo, eu não sou merecedor delas. Então eu agradeço a Deus, porque Deus tem me abençoado. Deus tem abençoado a minha casa, Deus tem abençoado a minha família, Deus tem abençoado os meus filhos, e foram promessas do Senhor. Promessa esta que Ele dizia para nós, dos teus guardo eu. Faz a minha obra, faz o que estou te mandando, e eu cuido dos teus. E o Senhor tem cuidado assim com aquele carinho especial. Meus filhos são uma bênção, crentes, abençoados, servem ao Senhor, trabalham, têm sua família, esposa, meus netinhos, e todos eles são muito felizes, porque Deus colocou para os meus 2 filhos homens a esposa certa para
para eles. Deus colocou para minha filha única mulher o esposo certo para ela, e isto são promessas de Deus para a minha vida. E o que mais que eu quero além disso, né? Então, meus irmãos, eu agradeço a Deus. Estamos fazendo a obra com bastante alegria e com bastante vontade de ver a igreja progredir, de ver a igreja crescer. E também sabendo que temos uma alma e que precisamos apresentar ela a Deus. Quero chamar a atenção de muitas pessoas, muitos pregadores, muitos líderes que pregam muito bem para os outros, mas não têm uma mensagem para si, que pensam que é só para os outros. Sempre que eu proponho a pregar a palavra de Deus, eu procuro engolir ela, comer ela, alimentar-me dela. Eu preciso sentir o gosto dela, o sabor dela, o prazer dela, para que depois então eu transmita para aqueles que também precisam. Então, na verdade, eu entendo que Deus dá a mensagem para mim, eu me alimento dela e eu compartilho com os meus irmãos e amigos aquilo que Deus deu para mim. Amém? E nesta manhã, eu falei já ainda há pouco, que eu ia falar sobre o tema subir humilhado para descer exaltado. Eu estava lembrando-me de um texto que está em Lucas, no capítulo 18, e versículo 9 ao 14. E eu lembrei-me de uma palavra de um certo pastor muito querido, pastor Antônio de Bem, já dorme com o Senhor. Meu amigo pastor José de Bem, pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus de Tubarão, filho dele, grande amigo, nos criamos juntos. Homem de Deus, está pastoreando a igreja de Tubarão. E um dia ele disse para nós numa reunião a respeito de alguém que subiu no púlpito cheio de exaltação, cheio do eu acho, do eu sou, do eu penso, do eu, o eu, o eu e o eu. O ego era tão grande que ele desaparecia no meio do ego. E abrindo a Bíblia e pregando, ele percebeu que a mensagem dele não saía, não fluía. O céu cerrou, fechou tudo. E você sabe que quando o pregador não tem à sua disposição o céu aberto, ele fica perdido. Porque a palavra não é própria do pregador. A palavra é de Deus. Você pode ter conhecimento bíblico e deve ter. Você pode ter comunhão com Deus e deve ter. Porque tudo isso contribui para que você mantenha o vaso limpo e a palavra possa vir com melhor suavidade para transmitir. Mas não esqueça de uma coisa: a palavra não é minha, não é tua, a palavra é de Deus. E quero lembrar você também, meu irmão e amigo, que visto que a palavra não é minha, não é do pregador e é de Deus, você precisa se idolatrar em Deus e não no pregador. Você precisa entender que quando aquela cantora, aquele cantor cantou muito bonito, muito cheio de florzinha, mas aquelas palavras daquele hino que ela fez, que ele fez, elas vieram de Deus. Portanto, nós precisamos honrar, glorificar e exaltar a Deus e não o pregador. Lamentavelmente, tem muitas pessoas idolatrando-se ao pregador, de maneira que esses tais pregadores, para vir na igreja, eles cobram absurdos, quando eles deveriam
pagar para vir da igreja, porque tudo que eles têm não é deles, é de Deus. E assim como Deus dá, Deus tira, porque é de Deus. Amém? Meus irmãos, olhando para a palavra, eu meditei Lucas 18, 9 a 14. E esse texto ele começa porque alguns dos fariseus, publicanos, judeus que estavam por ali, eles confiavam em sua própria justiça e eles desprezavam o próximo, desprezavam os outros. Eles se achavam o dono da coisa e eles desprezavam e menosprezavam as demais pessoas. Então Jesus fez uma parábola. Ele diz assim, ó, 2 homens subiam ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo e dizia, Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Do outro lado estava o publicano. E o publicano, à distância, ele nem sequer ousava olhar para o céu, mas batia no peito e dizia, Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. E a Bíblia diz que esses homens desceram. Um desceu justificado, abençoado. E o que desceu abençoado foi aquele que subiu humilhado. Por isso eu usei o tema. Meus irmãos, essa palavra, ela nos mostra e ela nos faz compreender como é que nós estamos chegando a Deus. Com que traje espiritual eu e você estamos chegando a Deus. Escute, nos preparamos fisicamente para vir da igreja, colocamos uma roupa que entendemos ser própria para estar no culto, colocamos as melhores que podemos, as mais perfeitas que podemos, as que mais nos cobre que podemos, e às vezes até nos preocupamos com alguns centímetros, e às vezes até ficamos olhando, murmurando, criticando desse, daquele outro, porque a roupa está assim, porque a roupa está assado, por isso, por aquilo e por aquele outro. A preocupação em nos vestir tão bem chega a ser tão forte e arrogante que ela extrapola os limites e ao invés de então eu cuidar só de mim, eu passo a cuidar também dos outros. E o pior é que quando eu passo a cuidar dos outros, eu corro o risco de esquecer de cuidar de mim. E a preocupação, então, esta que está visível, ela é muito forte, ela é muito tradicional, a ponto de gerar isso que eu falei, murmurações, críticas, contendas, divisões e por aí afora. Agora, minha pergunta é,
E o traje espiritual, aquele que o homem não vê, aquele que as pessoas não enxergam, como é que eu estou trazendo? Qual é a minha postura espiritual diante de Deus? A Bíblia diz que subia um fariseu e um publicano. Se você lê a história do fariseu e lê a história do publicano, um não era melhor do que o outro, embora um considerasse o outro. Embora o fariseu se considerasse o dono da coisa, embora o fariseu se considerava, porque eles foram o maior problema para Jesus, mas eles se consideravam os tais. Eles achavam que eles eram mais santos do que o próprio Deus. Mas nós entendemos, quem conhece a história sabe que um não valia um centavo mais do que o outro, tanto publicano quanto fariseu. Ou seja, eram dois homens pecadores que subiam ao templo, dois homens carentes de Deus, dois homens que precisavam de salvação, dois homens que precisavam que o sangue de Jesus Cristo fosse derramado sobre suas vidas. Dois homens com diferenças de vestes espirituais. Um estava vestido de arrogância, um estava vestido com a roupagem chamada egocentrismo, que se considerava o rei, que se considerava o tudo, a ponto de subir no templo e nem sequer louvar e agradecer a Deus pelo que tinha, ou pelo menos pelo que era. Não, ele já chegou arrotando e se orgulhando do que era, do que dizia fazer e por aí afora. E o detalhe, e eu tenho visto isso acontecer na igreja, na minha igreja acontece, na tua igreja acontece, e oxalá eu não esteja falando com alguém que pratica tais coisas. Esse camarada, o egocentrismo nele, o orgulho, a vaidade, a arrogância, era tão grande que ele se considerava, naquele momento, quem sabe, na mesma altura de Deus. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço, eu e mais eu. E a Bíblia diz que ele era tão eu, por isso eu digo que ele era tão egocêntrico, que não tendo mais o que dizer, ele começa agora a apontar: eu não sou como este tal, eu não sou como este publicano. Não é assim muitas vezes que acontece na igreja? Quando eu fico olhando para a vida do outro, quando eu fico investigando a vida do outro, quando eu fico vendo o comportamento do outro, quando eu fico vendo a atitude do outro, não é assim? Isso não é excesso de egocentrismo? Porque quando eu e você entramos na igreja para adorar a Deus, para louvar a Deus, para exaltar a Deus, para bendizer a Deus, para servir a Deus, para cumprir o nosso papel de verdadeiro servo de Deus, nós não percebemos nem a cor da roupa daquele que senta ao nosso lado. Porque a nossa concentração está em Deus. A nossa concentração está em receber a bênção de Deus, em comungar com Deus naquele momento oportuno que o Senhor nos deu para irmos, para subirmos ao templo da oração. Oxalá, querido irmão e amigo, que você seja aquele tipo de crente que chega na igreja e adora, que chega na igreja e louva, que chega na igreja e está disposto a servir com o coração, com a alma,
que não fica olhando para os lados, que não fica observando a roupa de A, B, C, que não fica observando se o cantor cantou bem ou não cantou, se o pregador errou em algumas palavras ou não errou. Você está concentrado, você veio para adorar, você veio para servir, você veio para exaltar o Senhor da glória. E não para demonstrar egocentrismo, porque na casa de Deus, no santuário de Deus, no reino de Deus, todos egocentristas cairão por terra e serão transformados em nada, e ficarão aqueles que louvam, que adoram e que exaltam o nome do Senhor. Este outro homem ao lado, este publicano, ele não tinha nada disso senão dizer: Senhor, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua misericórdia. Ele dizia assim, batendo no seu peito: tem misericórdia de mim. Como é bom, meus irmãos, quando você chega na igreja se sentindo o menor de todos. Como é bom quando você vem na casa de Deus e você se sente pequeno, porque a casa de Deus é um lugar grande, a casa de Deus é um lugar enorme. Nela está a presença do Espírito Santo de Deus. E você chega lá da rua, você chega de um dia difícil, de problema, de dificuldade. Então você entra na casa de Deus humilhado, sabendo que nem digno de entrar neste lugar você é. Então você entra com a cabeça baixa, pedindo licença para o Espírito Santo e dizendo: Espírito Santo, permita-me entrar no santuário do meu Deus, porque eu vim para adorar, eu vim para servir, eu vim para exaltar, eu quero cultuar o meu Deus, eu quero apresentar os meus pecados a Ele, eu preciso de perdão, eu preciso de misericórdia. Então você entra igual alguém desesperado em busca de salvação por sua vida, e você adora, e você exalta, e você glorifica, e cada palavra que o pregador diz é um pão com açúcar, com mel, é uma xícara de café quente, é um copo de leite que você está bebendo, que você está comendo, é um prato de alimento que você está alimentando. Cada palavra que o pregador diz, cada palavra que o cantor canta, você se enche, você sai dali abençoado, fortalecido, você sai dali exaltado, justificado, porque você entrou na casa de Deus. Não foi para murmurar, não foi para contender, não foi para achar que você é importante. Você entrou na casa de Deus em busca de misericórdia, reconhecendo que você é um miserável pecador e que precisa de Deus na tua vida. Que bom quando nós entramos na presença de Deus da maneira como esse publicano chegou. Você chega humilhado, você chega envergonhado, triste, abatido, surrado, maltratado, chicoteado, e Deus começa a te abençoar. E Deus começa a te abençoar. Foi assim que esse publicano subiu o templo. Foi assim que ele subiu lá em cima no templo, lá no Moriá.
foi assim, humilhado, abatido, quem sabe se arrastando, quem sabe um monte de demônio puxando para trás, dizendo: não vai, rapaz, tu não é digno, tu não merece, tu és um miserável. Mas ele foi humilhado, arrastado, mal conseguia bater no peito, não ousava olhar para o céu. Mas a Bíblia diz que ele voltou justificado. Portanto, meu irmão, portanto, meu amigo, eu quero te dizer, se você vem humilhado à presença de Deus, saiba que você vai sair exaltado. Não adianta vir para cá colocando desculpa, colocando isso, colocando aquilo, inventando uma história, tentando se justificar, tentando dizer que você é alguma coisa, porque Deus conhece você por dentro e por fora. Aquela vestimenta que o fariseu usava, talvez ninguém ali por perto a percebesse, mas o Senhor conhecia e por isso disse: ele não desceu justificado. Ele subiu exaltado e desceu humilhado, enquanto que o outro sobe humilhado e desce exaltado. E se você quer viver uma vida de exaltação da parte de Deus na tua vida, esteja sempre humilhando-se aos pés do Senhor, servindo a Deus com alegria, exaltando o Senhor com amor. Meu irmão, você foi chamado para servir, você foi chamado para adorar. Eu quero te dizer uma coisa: antes de eu estar na igreja, eu vi alguém falando de público e eu me arrepiava em ver. E eu perguntava para mim: como pode uma pessoa ter coragem? Eu jamais teria capacidade de fazer isso. E eu não sabia que um dia Deus estaria me chamando para ser um obreiro, para trabalhar com o povo, para pregar a palavra de Deus e para fazer o que eu estou fazendo aqui hoje para você, transmitindo o recado de Deus. Mas quando Deus nos pega, Deus nos capacita. Portanto, eu não tenho como me exaltar, porque tudo que tenho, tudo que sou, é Deus na minha vida. E eu sei que se Ele sair, eu serei aquele que eu fui lá atrás. Deixa eu te dizer uma coisa para encerrar. Se você canta, escute, foi Deus que te deu esse dom. Faça isso com amor, faça isso com liberalidade e sirva a Deus, porque Deus cobrará de ti. Se você toca, busque o teu instrumento e coloque ele em ação, porque Deus vai cobrar de ti. Se você prega, pregue com graça e com ousadia de Deus, porque Deus vai cobrar de ti. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Podemos orar agora, irmão André? Então nós vamos orar por você. Meu irmão, olha aqui. Para recebermos bênção de Deus, precisamos estar dentro da vontade de Deus. Você jamais daria uma nota de um valor, digamos, R$100, para uma criança ir lá comprar bala. Você daria umas moedinhas. À medida que essa criança vai crescendo, você vai aumentando também. De uma moedinha você passa para R$5, de R$5 lá para 10, e daqui a pouco você está investindo nele, porque ele já é um grande. Deus quer te dar bênçãos e maravilha. Talvez você esteja recebendo de Deus só moedinha. Sabe por quê? Porque você não cresce. Você não está crescendo. Você quer receber bênção de Deus? Comece a crescer na vida espiritual. Você quer receber dons e talentos?
comece a crescer na vida espiritual, crescer na graça e crescer no conhecimento. E aí você vai ver o que Deus vai colocar na tua mão. Vamos orar? Querido Deus, Pai amoroso, Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus nosso, Pai da humanidade, Senhor Criador dos céus e da terra, eu oro neste momento, Senhor, por minha vida, pela vida do irmão André que aqui ao lado está, e pela vida desses centenas e milhares de pessoas que estão nos assistindo agora e que haverão de assistir, Senhor, ainda mais tarde. Senhor, eu oro por estas vidas pedindo que o Senhor abra o seu coração e derrame da bênção na vida deste irmão e desta irmã. Aleluia. Para que eles possam alcançar a bênção do teu Espírito Santo. Aleluia. Para que eles possam ser úteis ao teu trabalho, à tua obra, ao que tu tens para colocar em suas mãos. Abençoa suas famílias, derrama a tua graça sobre a sua casa, Senhor. Cura e arranca toda a enfermidade que está neste lar. Tira, Senhor, todo espírito negativo e contrário que está abatendo esta família, este casal, que está trazendo perturbação a esta casa, que está arrancando a paz que estava no coração. Senhor, arrebenta, Senhor, com todo espírito maligno e cobre-os com a graça do teu Espírito Santo. Entra com providência, cura teu filho, liberta tua filha, transforma pelo poder do teu nome. Sara, Senhor, os teus servos e as tuas servas, e aqueles que estão me ouvindo que ainda não te aceitaram, não te receberam como Senhor em suas vidas, que possam fazer isto nesta manhã, Senhor, abraçando, pedindo, Senhor, que tu permita-os a chegar na sua presença. Pai, eu peço a tua bênção, e que nós possamos estar sempre subindo ao templo da adoração, com humildade, reconhecendo que tu és Senhor. Isso é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus irmãos, queremos agradecer a participação de cada um nesta manhã, aqueles que já comentaram, curtiram, entre eles irmã Nelinha Borges, ali de Barra Velha. Opa. Manelinha Borges de Barra Velha. Deus abençoe, Manelinha. Irmã Roseni de Jaguaruna nos assistindo. Irmã Érica Liz de Otacílio Costa. Nosso presbítero irmão Felipe, ali do Ademato Alto, também nos assistindo. Irmão Hélio Gomes de Criciúma. Evangelista irmão Itamar, nosso membro aqui, já participou conosco agora há pouco na programação das 9h30. Presbítero irmão Ezequiel Pereira também nos assistindo, Deus abençoe. Irmão José Luiz Vailate de Tijucas, Santa Catarina, Deus abençoe. Vailate. É verdade. Benção. Irmã Olga Silvério Gonçalves, Três Barras. Oxe. Deus abençoe. Irmãos de Três Barras. Irmão João Batista. Irmão Pedro Gonçalves de Oliveira, de Foz do Iguaçu. Ele comentou aqui que está assistindo, está em Guaratuba. E também parabeniza o Senhor pelo seu aniversário. Obrigado, Deus meu irmão. possa abençoar os irmãos. Amém. Entre outros irmãos que estão aqui também, irmã Elizabeth e João Maria Oliveira, Três Barras. Também. Deus abençoe. Irmão João, olha, evangelista, irmão João. Três Barras de hoje está com tudo aqui na nossa live. Deus abençoe, meus irmãos. De Deus. Prometeu que vinha aqui, não veio. Nossos irmãos comentando aqui, irmão Ezequiel Pereira, bênção de Deus. Irmão João Batista diz parabéns, pastor. Obrigado, João Batista. Deus te abençoe. Irmã Roseni diz a paz do Senhor Jesus a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos ouvindo em Guaratuba e parabéns, pastor. Já lemos aqui, né? Abraço, meus amigos, Deus abençoe. Irmã Sara, irmão Felipe, Alfredo, ali do Ademato Alto, nos dando Amém. Abraços. Irmã Roseni, verdade, pastor, glória a Deus, toda honra e glória pertence a Jesus. Amém.
irmão João Batista diz glória a Deus. E o nosso evangelista, irmão Itamar Micelli, diz mensagem gloriosa e edificante aos nossos corações. Aliás, nosso evangelista está com a sogra, está com o cunhado, estamos com toda a família ali na casa dele, nos assistindo. Maravilha. Nesse momento. Devagarinho ele está trazendo todo mundo para cá. Vem que tem lugar. Meus irmãos, queremos mais uma vez agradecer a todos os nossos irmãos que participaram, que comentaram, que curtiram aqui e compartilharam nossa live. Você que talvez está nos assistindo gravado ou está assistindo ao vivo e não se aceitou a Cristo ainda, não se decidiu por Cristo, é momento de você aceitar ao nosso Senhor Jesus Cristo. E neste momento o pastor estará fazendo mais uma oração para nós darmos término à programação, abençoando a todos que estiveram participando, curtindo, comentando, compartilhando a nossa live, abençoando o povo de Deus e também já dando os avisos da obra do Senhor, a continuação da semana. O Senhor pode estar no encerramento da nossa transmissão. Amém. Meus irmãos, então, antes de orar, eu quero dar algumas notinhas, né? Quero convidar a todos vocês, os nossos irmãos aqui da congregação, para hoje à noite estar aqui comigo. Teremos aqui um grande, abençoado culto de ensino e eu quero convidar os irmãos. Olha, hoje o dia tá bom, tá quente, tá mais tranquilo, né? Então você pode melhor vir. Nós tivemos aí uns dias aí muito difíceis, chuva, muito frio e tivemos números reduzidos na igreja também, até por conta do momento que estamos vivendo também, né? Mas hoje está um dia assim já melhor e eu acredito que vai dar mais oportunidade de você vir na igreja. Venha tranquilo, temos aqui dentro de tudo aquilo que as nossas autoridades estão pedindo. Então venha, não deixe de estar conosco. Você nos alegra, eu fico feliz quando você está aqui. Você sabe que a minha mensagem, Deus dá a mensagem e a gente entrega de acordo assim com o pessoal. Quando a gente vê que o pessoal está vindo, a gente sente assim que o pessoal está gostando, né? Então a gente fica mais animado. Então eu espero vocês nesta noite. E não só aqui na nossa congregação, mas em todo o Araranguá, hoje é dia de culto. Na nossa sede ali com o nosso pastor presidente, nas demais congregações, hoje tem culto em todo o Araranguá. E eu acredito que em todo o Brasil hoje é culto de ensino. Olha que coisa linda. Na Assembleia de Deus hoje é culto de ensino. Então não fique em casa não, venha para a igreja, tá bom? E quinta-feira nós teremos aqui culto de vitória, noite de vitória, tá bom? E de manhã, quinta-feira, mais uma live, às 10 horas da manhã. Eu quero orar por você agora nesse momento. Eu não sei por que situação tu estás passando, mas eu vou orar mesmo sem saber. Não tenho aqui uma bola de cristal, mas tenho na minha vida o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus revela. E o Espírito de Deus nos faz sentir. E eu sinto necessidade de humilhação nesta manhã. Sabe por que eu sinto isso? Porque era aproximadamente 4 horas da manhã, 5 horas, quando eu me acordei e pensei o que eu iria dizer hoje. O que eu iria falar. E eu não sei por que me veio essa mensagem sobre este homem que subiu humilhado e desceu exaltado, e o que subiu exaltado e desceu humilhado. E baseado na palavra de Deus que eu trouxe para você nessa manhã, o Espírito Santo me faz sentir que há pessoas, e não é poucas, que têm ido na igreja com espírito de exaltação. Se essa palavra é para ti, pega ela, tá bom? Mas o Espírito de Deus me diz que existe muitas, não é pouca, muitas pessoas indo no templo exaltado, coberto de exaltação, razão pelas quais as bênçãos não estão sendo derramadas sobre a sua vida. E Deus está então cobrando de nós humildade. Humildade. Se você quer ser abençoado, desça do teu patamar agora. Desça do teu pedestal. Desça do seu salto. E humilha-te perante o Senhor. E Ele te exaltará. Pai, eu oro mais uma vez.
E eu peço sobre mim e sobre este povo a tua bênção. Que nós possamos ser cada vez mais humildes. Que nós possamos ser cada vez mais reconhecedor da nossa necessidade de te servir, de te louvar, de te adorar e de saber que sem tu nós não somos nada. Senhor, perdoa nossos pecados, nossas falhas. Perdoa nosso espírito de exaltação. Arranca de nós, tira de nós, Senhor, o espírito da murmuração, o espírito da contenda, da fofoca, essas coisas que têm destruído, Senhor, muitas igrejas. Repreende e cobre-nos com teu sangue, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu amigo, que Deus te abençoe, meu irmão.